Boa noite, pessoal. Tudo bem? Começando mais uma live aqui com vocês. Boa noite, tia Cris, Nadir. Vou colocando o capítulo hoje, capítulo 33. O apelo divino. Pessoal, para quem eu não dei boa noite ainda. Olá, Olha ela aí. boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Boa noite, Becinha, Amanda. Oi, Adriano. Boa noite, Cat, Nadir, Heloísa. Patrícia, tô com saudade de você. Boa noite. Hoje o livro Jesus no Lar, capítulo 33, o apelo divino, mais um ensinamento aí para a gente colocar em prática. Muito bom. Pessoal, lembrando aí de vocês, todo mundo pegar um copinho com água, para a gente pedir aí para a espiritualidade já ir fluidificando, que a gente tenha boas vibrações aí no decorrer da semana. Então, vamos começar? Vamos. Bom, vamos começar aí fazendo a nossa oração, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, de estar podendo ter esse ensinamento, aprendendo, tentar colocar em prática tudo que for para o nosso crescimento. Pedir também para o nosso Mestre que nos abençoe, nos dê sabedoria, nos dê saúde, que a gente consiga caminhar essa semana com a maior paz possível e que assim seja. Assim seja. O apelo divino. Reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor, de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou, sublime: Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer a grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes da piedade. Compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Ajudemos aos escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Auxiliemos a criança. A erva tenra pode ser crestada antes do sol do meio-dia.
Amparemos o velhinho. Nem sempre à noite aparece abençoada de estrelas. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos, e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom na terra. A ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremo-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Auxiliemos as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A saúde reclama cooperação para não arruinar-se. A enfermidade precisa remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não desmandar-se. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. Interrompeu-se o mestre, ante os companheiros emudecidos. E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, ele voltou a palavra, em prece, e suplicou ao Pai luz e socorro, paz e esclarecimento para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram, harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Muito bom, né? Esse capítulo é legal, porque ele mostra muita coisa pra gente. E assim, é legal já no começo dele, que ele começa de um jeito diferente, né? Assim, você, Uhum. com os outros capítulos, né? Geralmente, os outros que falam para alguma coisa, né? Contesta. Esse não, ele já, o mestre já se prontificou e já falou, né? Ele não, ele não esperou os discípulos falarem, né? Então É, ele já e aqui, e aqui também ele já começa falando dos sentimentos de Jesus, que é uma coisa também que não se fala nos outros capítulos, né? Ele fala do pranto, dos olhos dele, né? De todo a melancolia que ele estava antes de começar essas palavras aqui de ensinamento.
É isso aí. E aí, já começando, né? Ele, nesse primeiro, é no primeiro que ele começa, né? Que ele fala, né? Amados, quem procura o sol no reino divino, né? No reino de Deus, né? Há de amar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas, né? E para armazenar o amor no coração, é indispensável ampliar as fontes de piedade, né? E aí a gente traz, às vezes, uma reflexão, né, que a gente pode fazer, né? Quais situações que a gente tem mais piedade, às vezes, das pessoas, né? Por exemplo, você está andando na rua, você vê uma pessoa pedindo uma esmola, né? Se for uma pessoa adulta, às vezes você não fica tão com o coração aflito, mas você fica. Agora, quando você vê uma criança, você já, nossa senhora, aí você morona, né? E assim, é legal às vezes a gente parar para pensar e no sentido assim de compaixão. O que que a gente tem esse apelo maior, que a gente tem essa compaixão maior e o que que a gente não tem. E eu falo assim, o que que a gente precisa melhorar dentro de nós, né? E aí vem essa parte, né? Armar-se de amor. Então, a gente tem que, às vezes, colocar essa reflexão para a gente nos melhorar e a gente se armar mesmo dessa melhoria, né? Isso é muito bacana, né? Às vezes a gente para pensar, a gente está num processo de melhoria, claro. A gente está aqui no mundo de provas e expiações para a gente evoluir, aprender o que a gente não aprendeu ainda. Claro, tem coisas que a gente já aprendeu e a gente está colocando em prática. Mas é bem legal quando a gente coloca em prática o que a gente não aprendeu ainda. E assim, quando a gente pensa em armas, né, a gente sempre pensa em coisas que a gente possa, de repente, até ferir os outros, né? A gente não pensa numa arma que, ao invés de ferir, vai levantar, vai ajudar, vai ser. A gente, quando fala arma, a gente está já pensando num fronte de batalha de guerra mesmo, e assim, de modo que a gente, de algum modo, fira o nosso próximo, né? E a gente aqui é interessante ele falando, armar-se de amor para vencer a grande batalha da luz contra as trevas, né? Quem procura o sol do reino divino, quem procura a verdadeira felicidade, né? A gente pode substituir aqui por. Não vou nem falar que é sinônimo, porque não dá para a gente pôr sinônimo nas palavras de Jesus. Ele é muito sábio em todas as escolhas, né? Mas a gente põe em coisas assim que podem ser próximas, né? Quem procura uma paz interior, quem procura autoconhecimento, quem procura estar em equilíbrio, quem está procurando por isso, precisa de armar de amor a si mesmo, para vencer as batalhas, para realmente ter condições de vencer a batalha da luz contra as trevas, né? E onde é que estão essas trevas? E é muito interessante que ele coloca aqui para ampliar as fontes de piedade, a forma como a gente encara, igual você disse, né? De quem que a gente tem dó, de quem que a gente não tem dó. Dó, na verdade, não deve ser um sentimento que a gente deve cultivar, mas compaixão, como, né, a melhor coisa que a gente pode sentir uns pelos outros é compaixão mesmo. Então, mas é que a gente se dói, né? A gente se toca só diante de algumas situações. Das outras, a gente acha que a pessoa às vezes nem precisa. Ah, não, mas fulano sabe tudo. Então, fulano tem uma vida boa, ele não precisa de nada, não. A gente costuma julgar, né? Tudo pela casca. E principalmente sem um olhar de compaixão, sem um olhar piedoso, a gente não percebe que todos os seres, independente da condição que tenham, precisam de auxílio em alguma coisa.
Nós estamos caminhando na Terra, nós estamos vivendo todos os dias dificuldades, desafios, né? E às vezes os desafios não estão expostos claramente para quem está ao redor, né? Às vezes o desafio é interno e a gente não sabe, é aquele desafio silencioso, mas que não deixa de doer, Cada um né? Não é, deixa, né? não entendi. Cada um tem a sua batalha. Exatamente, né? E dói do mesmo jeito, né? E ele já começa lá no alto do alto, falando dos príncipes, né? Para a gente nos compadecer dos príncipes, olha só, né? Que a gente sempre vai no pobre, né? No pobre, no rejeitado, na minoria. A gente vai se compadecer só daquele que a gente imagina que é, assim, que está em situação terrível. E não, o príncipe também vive uma situação terrível, porque é uma grande prova quando você tem um poder imenso nas mãos, quando você tem uma riqueza nas mãos, né? A oportunidade de viver essa experiência de riqueza, ou mesmo é que hoje em dia não temos tantos príncipes, mas assim, mesmo essas posições de principado, é, precisa de auxílio, essa pessoa precisa de orientação. Ela nasceu naquela condição, naquela família, com aquelas circunstâncias, mas isso não significa que ela vai ter sabedoria para lidar com os desafios da vida dela, com os desafios interiores que ela vai sentir. Não, uma coisa não significa a outra, né? E a gente costuma só se compadecer pelo pobre, pelo morador de rua, por quem a gente julga que não tem nenhuma oportunidade, que a gente julga que está longe de ser feliz. Às vezes essa pessoa tem mais tranquilidade do que o príncipe. É porque, é igual eu falei assim, cada um tem a sua batalha íntima, o seu desafio interno. Aí quando a gente pensa no príncipe, né, vamos pôr assim, hoje em dia numa classe alta, né, uma Sim, pessoa muito rica, às vezes ela tem, vamos falar assim, a batalha dela às vezes ela tem que se ponderar em ir em alguns lugares. Você pensa assim, ó, vamos colocar o caso aí da recente, que é da Rainha Elizabeth. Ela não poderia fazer tudo que ela queria. não. Ela tem algumas regalias financeiras que ela não tem que se preocupar. Ela tem tudo do bom e do melhor, de comida, roupa. Mas e as outras coisas internas que ela gostaria de fazer? Vamos pôr assim, será que ela tivesse vontade de jogar um futebol? Será que ela poderia jogar um futebol? Então, assim, tem coisas assim, a gente fala assim, bobas, mas que são os desafios de cada um. E seguindo, né, mais um pouquinho aí do texto, né, que ele fala dos príncipes, né, e aí logo depois ele fala, né, ajudemos aos escravos, quem se encontra nos espinheiros do vale pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora, perdão. Aí a gente já coloca no outro lado da moeda, né? São pessoas, às vezes, que estão vamos falar assim, na servidão mais direta, trabalham no serviço braçal mais direta, hoje trazendo assim, para o nosso dia a dia, né? É, e às vezes eles precisam enxergar do lado deles, né? Que às vezes nem tudo é aquela coisa assim maçante, às vezes nem sempre a vida é tão dura também. Às vezes, vamos falar assim, tem pessoas que vêm de fora, ou mostrar que às vezes a bondade também está em alguns outros atos. E às vezes eles só enxergam, ai, nossa, que dificuldade minha vida, que tristeza. E às vezes não é bem por aí também. Quando a pessoa só enxerga, é igual fala, né? Fica inconformado, fica revoltado, porque ele só enxerga o lado negativo da situação que está vivendo, né? Ele também se perde. Ele perde da sua essência. Porque muitas pessoas, quando são agredidas, o que que elas fazem? Elas se amarguram, elas se fecham, elas transformam o próprio interior em função do que viveram. Então, assim, o quanto aquilo estava sedimentado dentro dela. Porque se eu
sou uma pessoa doce, eu recebo agressões, não é que eu vou ficar o tempo inteiro doce, mas assim, eu não posso me perder de mim. Se essa é uma característica minha, por mais que o meu externo, que eu receba do externo, seja só, né, bomba, só agressão, só despeito, né, humilhações, que no caso do escravo, né, é humilhante, enfim. Eu não posso deixar de ser quem eu sou É por verdade. conta dessa. Eu não posso me deixar contaminar, por mais que seja dolorosa aquela situação, aquela experiência. A gente precisa seguir a nós mesmos, senão vai haver uma agressão dupla, né? A externa e a interna, porque o que eu quiser destruir de mim mesmo, que eu já conquistei, né? Enquanto espírito, na minha eternidade, enquanto pessoa em progresso constante. Se eu destruir o que eu mesmo já conquistei, para mim vai ser uma dor muito grande, né? Vai ser, às vezes, pior do que as agressões que eu recebo do externo, porque eu vou estar me maltratando, né? Então, assim, é preciso compreender a situação de cada pessoa e entender que as batalhas, elas vão existir para todos, independente se aparentemente está mais fácil, né? É a lei do progresso, né? É a lei do progresso. E aí depois ele vem com a criança e já logo também o oposto, o velhinho. Eu achei interessante ele falar do velho aqui. A criança a gente sempre, né, fala sobre criança, o quanto a gente deve amparar, cercar de cuidados, ensinar os caminhos da retidão moral, né? A gente sempre fala mais sobre isso, mas amparar os velhinhos, que ele fala, nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas, né? O idoso, o velho, ele já perdeu assim muito, às vezes, da possibilidade de se locomover como antes, ou às vezes ele está debilitado com alguma doença. Independente da limitação que ele esteja vivendo, ele também precisa ter, em estado interno, aceitação, e às vezes ele não está aceitando aquela condição. É difícil aceitar, né? Seja a doença, ou mesmo para quem não tem alguma doença grave, né, na velhice, mas o próprio fato de estar limitado, né? Às vezes ele não consegue mais enxergar como antes, se mover como antes, ele não consegue jogar o futebol, que às vezes passou a vida inteira, né? Jogando, ele não consegue mais, não pode, pela fragilidade, né? Enfim, e é difícil aceitar isso, né? Que você está, entre aspas, preso num corpo que não obedece mais à sua mente, que não tem a mesma sagacidade de antes, né? Que não consegue viver as emoções de antes, né? Então é um processo dolorido, doloroso. É muito forte. Assim, só a gente comentou aí das crianças, só um detalhe. Eu falo assim, a gente tem que cuidar das crianças porque são o nosso futuro, né? E esse sendo o nosso futuro, às vezes a gente não pode deixar elas também sofrer por tantas dificuldades, né? Ou até mesmo a gente, vamos falar assim, utilizar elas, deixar assim na versão adulta, né? Uma criança, você pega hoje em dia, quantas crianças está perdendo a infância para viver problemas que não é hora de viver os problemas. Então a gente É, tem que tudo no seu tempo, né? Como a gente diz, né? E é, aí com relação aos velhinhos, realmente é muito complicado. E você falou uma coisa assim, às vezes a aceitação do velhinho é difícil. E também na parte de que ele sofre por conta disso também é muito difícil. Você pensar, às vezes, alguém que está num auxílio, num asilo, confundindo as palavras, está num asilo e a pessoa, às vezes, ela fica um ano naquele mesmo jeito, ganha, vamos falar assim, tudo bem, ela pode ganhar os mesmos amparos ali, está sendo bem tratado, mas ela não saiu dali, ela não mudou dali. Pensa você vivendo no mesmo lugar um ano. Então, assim, é.
com pessoas estranhas, né? Que não são sua família, que não são seus amigos de antes, que às vezes, inclusive, já faleceram, né? Com uma saudade constante de um tempo, de um momento, de uma pessoa, né? De um companheiro de vida, de uma companheira de vida. Então, é doído, né? Então, nem sempre a noite é estrelada para os velhinhos, né? Já viveram muitas coisas, sim, mas às vezes a vida foi dura, né? A vida inteira foi dura. E agora, ainda por cima, tem a saudade, as limitações. Com relação à criança, eu acho que a maior ajuda que podemos dar a elas, né, é que elas não vivam na ignorância dos ensinamentos do Cristo, na ignorância do que é o amor fraternal, do entendimento do que é Deus, né? Ou pelo menos do que a gente consegue explicar o que é Deus. Mas assim, as crianças hoje crescem completamente separadas da religiosidade, seja ela qual for, né? E isso tem promovido dores da alma absurdas para jovens, adultos, né? E que com certeza trará muitas consequências negativas a todos nós, né? A toda a nossa sociedade, porque se eles são o futuro e eles não conseguem ter uma base sólida, algo em que se apoiar nos momentos de dor, de dificuldade, como é que vai ser essa sociedade no futuro? Como é que vai ser esse futuro? Vai haver algum futuro, né? Vamos ver, ó, a Silvinha falou, as crianças infelizmente têm sido bombardeadas de informações de adulto. Realmente, Silvia. Sim. E a Vitória falou, sim, infelizmente a espiritualidade tem ficado cada vez mais distante, principalmente das crianças. É verdade, hoje em dia a gente tem um número muito menor, né, de gente que leva para esse lado. Às vezes as pessoas estão muito atarefadas, né, no seu dia a dia É. e esquecem essa parte. Então, Aquela desculpa de sempre, né? Eu não tenho tempo. o tempo está aí, ó, que passou. Não tem mais como voltar atrás, né? Vamos seguir, ó. Estendemos mãos fraternas aos criminosos da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Essa parte dos criminosos é complicado, né? Assim, nem sempre todo mundo está preparado para perdoar, assim, de coração. E às vezes a pessoa, né, tá, vamos falar assim, ela faz tão mal, tanto mal, assim, você vê assim que ela já está doente de alma, né? Ela vive às vezes num mundo que para ela é uma coisa normal, então você já vê que tá tudo contaminado. É. Você, E quando esses, né, têm um verdadeiro remorso, né, se arrependem do que fizeram, de que forma erraram, infelizmente também ficam presos nessa ideia, né, dessa culpa, dessa cobrança do porquê eu fiz, de que, né, não deveria ter feito, ou, enfim, essa cobrança, essas ideias fixas, elas são devastadoras mesmo, elas destrói a pessoa às vezes não consegue ter ânimo para levantar da cama, né, de construir uma vida, porque ela ainda está presa naquele momento em que ela se perdeu, né? Naquele momento em que ela foi agressiva, ou enfim, qualquer que tenha sido o crime em questão, né? Que ela realmente perdeu aí o norte. Então, essa ideia fixa da culpa e a cobrança, né, de ter errado, de não se perdoar, não permite que a pessoa caminhe para frente. Ela fica paralisada e não consegue construir outras realidades, né? Outra possibilidade. Então, ela precisa muito das nossas mãos fraternas. é verdade. E depois ele fala, né, um pouco mais para frente, né, ajudemos aqueles que nos parece irrepreensível, há uma justiça infalível acima dos círculos humanos. E nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Isso me remete muito a uma história que eu escutava no outro centro espírita que eu frequentava,
E ele falava assim que tinha um rapaz que ele dava as palestras no centro espírita, né? E tinha um rapaz que era lá ficava assistindo, né? E prestando atenção, né? E ele ficava, nossa, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser igual esse cara é muito bom, né? E tudo mais, né? Glorificava ele porque ele passava os ensinamentos muito bacana. E aí, um belo dia o palestrante morreu, o outro da assistência morreu também, e se encontraram depois outro dia, né? E o rapaz da assistência, né, já num patamar divino um pouco maior, né, encontrei ele, ué, mas você está aqui, ué, eu não estou te entendendo, você era um exemplo, né? Aí foram ver, né, ele falava, mas ele não praticava aquele ato, né? Então, assim, ele estava naquela questão de ou a parte santificada, e na verdade não estava nada santificado, enquanto o outro, que era uma pessoa, alma boa, estava colocando tudo em prática, os aprendizados, foi para o céu lá, vamos dizer assim. E, então, eu falei assim, aí, quando eu li esse capítulo, eu falei assim, nossa, é igualzinha a história. Bem isso. É bem esse o problema, né? Às vezes a pessoa que está ali falando ainda não conseguiu colocar na prática. E justamente embaixo fala sobre isso também, né? Uhum. É, já puxando o gancho do seu comentário, amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições, né? Quem ensina, às vezes, tem realmente a habilidade da fala, consegue trazer com clareza os ensinamentos, né? Traz com uma habilidade mesmo, né? Porque isso nem todos temos. Sem timidez, sem qualquer problema, ele consegue expressar, expor. Mas isso não significa que ele não esteja sofrendo, porque à medida que a gente vai estudando para ensinar, ou a gente vai lendo, aprendendo, quando a gente está falando sobre uma lição, a gente fica mesmo atordoado, porque a gente precisa fazer aquilo do jeito que a gente está falando, né? É o que a gente sempre brinca aqui na live desde que ela começou. Pessoal, a gente está só lendo o texto, a gente não sabe fazer isso. Cada estudo, cada live que a gente faz é um tapa na nossa cara, assim, né? A gente está aqui assim falando, a gente até tenta manter assim, né, um tom de voz ameno, mas a gente está aqui, meu Deus do céu, e como é que eu vou fazer isso? Igual vocês que estão aí do lado daí, né? Escutando, porque não tem diferença alguma. A gente está no mesmo barco e, assim, lutando, né? Lutando juntos, e ainda bem que a gente tem aí pessoas ao nosso redor que nos incentiva a continuar o nosso trabalho, mas assim, a gente está aprendendo, a gente não sabe fazer isso aqui ainda. Aquela famosa assim, a responsabilidade de quem sabe, sabe? Alguém vai Né? cuidar? Aí depois ele fala, socorrer ao que aprende. Olha lá, é exatamente também dentro desse exemplo que você deu, está perfeito, né? Que o discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno, que é aquela lição, né? De quem a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu tenho estrutura para estar aqui nesse momento, escutando essas palavras, eu tenho uma responsabilidade nova, né? De colocá-los em prática, ou pelo menos tentar me esforçar, né? Para me armar de amor no meu dia a dia para com todos que me cercam, né? Falou uma coisa que eu ia falar, essa questão da responsabilidade, aí, que a gente será cobrado, né? Se a gente fosse ignorante, não soubesse, mas tudo bem. Como a gente está falando, obviamente a gente estudou, então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente não, se a gente não fizer, é por falta de vergonha na cara, vamos dizer assim. Olha só. Pois é, né? Mas a gente precisa sempre ter aí a piedade conosco também, que estamos aprendendo, né? Assim, a piedade entre aspas, é uma piedade que ela vem de leves, mas ela precisa ser pautada de ação.
Não adianta a gente só, não, eu estou aprendendo agora é tempo de aprender, então deixa eu aprender tudo primeiro para depois eu pôr em prática. Isso não existe, né? Tem uma frase do Chico que eu amo, que na verdade é de Emmanuel, né? Uma das mensagens, que ele fala, segue, espera trabalhando. Então, enquanto a gente espera aprender, enquanto a gente espera a nossa reforma íntima, enquanto a gente espera não ter culpa, não ter cobrança, não ter impaciência, não ter revolta no nosso coração, a gente trabalha. Porque enquanto a gente está trabalhando, a gente vai colocando um pouquinho de nós, né? Ali, naquelas ações, e a gente vai, de fato, interiorizando os conhecimentos, porque tudo que fica só no mental, só na teoria, tudo que a gente só consegue, fez a leitura de um livro, né? Ah, tá, eu né, vou ali e falo uma mensagem bonita, tudo que fica só no teórico, a gente não consegue interiorizar, né? A gente precisa da prática, porque na prática é outra teoria. E exige de nós um esforço maior, né? O esforço maior do convívio com os colegas de trabalho, o esforço maior, né, da nossa paciência com um colega, às vezes, que não vai estar num bom dia ou vai estar fazendo uma coisa que a gente vai mentalmente criticar, falar, não, mas fulano ainda está nessa posição? Pois é. A gente vai se esforçando, não, mas peraí, eu não posso julgar, eu aprendi que eu não posso julgar. Então, eu vou tentar ter piedade desse colega que ainda não está conseguindo pôr em prática, né, essa parte. E por aí vai. Mas quando a gente está na prática, a gente consegue realmente sedimentar dentro da gente aquele conhecimento. Quando a gente fica só na fala, fica muito distante. Fica muito distante mesmo. É verdade. E a prática é onde a gente mostra que a gente está fazendo e a gente está aprendendo. Então, as nossas provas que a gente está vivendo, a gente está mostrando para Deus que a gente está dando conta. Então, é fazendo mesmo. E é igual você falou, trabalhando. E ó, um pouquinho para frente, olha que ele fala, né? Fortalecemos quem é bom na terra, a ameaça do desânimo paira sobre nós, né? E aí é aquele negócio, né? Quem está fazendo bem, não deixa ele desanimar, não. Encoraja a pessoa, né? Oh, tá legal, vamos para frente. Nossa, que coisa boa. E se cercar de pessoas que também pensam assim. E aí, Tem gente que tem uma capacidade incrível de bombardear o outro, né? De criticar. Mas aí ele senta, critica e ele mesmo não está fazendo nada. ah, Absolutamente nada. Aí eu fico assim. Ah, sei lá, alguém que fala, mas Samantha é chata. Pois é, Samantha é chata, mas Samantha tá ali fazendo alguma coisa. Então não fala nada não, né? Você tá fazendo o quê? Não é assim? Porque, assim, por mais que a gente tenha os nossos defeitos, as nossas dificuldades, quando a gente põe as mãos em ação, elas valem muito, muito mais que alguém que está só falando. Ele está criticando um, criticando o outro, criticando ele mesmo, criticando a vida, criticando Deus, criticando o mundo. E fazendo o que para mudar a situação? Não adianta a gente só olhar, né, ao nosso redor e não gostar do que a gente está vendo. Isso não tem sentido algum. Se eu quero um mundo melhor e eu não fizer nada por ele, vai adiantar eu falar que ele tá ruim, gente? Mas ele tá ruim mesmo, faz tempo. Porque nós que povoamos esse mundo ainda não conseguimos entender o que precisamos fazer, né? Em maioria, né? A maioria de nós ainda não conseguimos pôr a mão na massa, estamos só assim vivendo, distraído, de festa ou de mesmo de oração, né? Porque tem pessoas que passam a vida em oração. Mas e aí, qual é a ação, né? A oração é importante? Ela é muito, ela inclusive ajuda a gente a se equilibrar, manter bons pensamentos, uma série de coisas, mas só orar não basta também, né? Então, assim, enquanto nós temos uma realidade de pessoas cometendo crimes, né? Pessoas que estão ainda muito sem o entendimento do caminho
que deveríamos seguir, tem uns que já entendem o caminho, mas que também não fazem nada. É muito legal o que você falou, porque na oração, né, tem a ação, né? Então, Uhum. é isso, né? Poxa, vai para frente, vamos fazer, vamos colocar em prática, né? Ó, o pessoal está comentando, É. Vitória, e como tem gente assim. Antes a Kellen falou assim, quanto mais tempo esperamos o momento certo, mais problemas vão acumulando. Assim, o tempo certo nunca chegará. Porque cada dia que passa sem a minha ação, mais uma dificuldade surge, mais um compromisso surge, a nossa agenda não para de ter compromisso, né? E distração. A Vi- A Vitória, nada está bom, mas não levanta para agir. É bem assim. É, Esse é e cai, eu não sei quem é. a Kai. Essa eu acho perfeita, até porque o melhor caminho é alimentar e cultivar comentários bons, positivos e construtivos. É verdade. Bem, assim, às vezes a caminhada exige muito trabalho, estudo, mas temos sempre que levantar e muito cobrado a quem muito foi dado. É verdade. Mas a gente está aqui para isso. É, né? A gente já recebeu tudo que a gente precisava, inclusive um corpinho. Um É corpinho com cérebro. que planejou isso, né? Então a gente está seguindo só o planejamento que a gente mesmo já aceitou. Deveríamos estar seguindo, né? Às vezes a gente não segue ele muito, não. Somos rebeldes. A Kai colocou aí, ó, porque infelizmente sempre irá aparecer no nosso caminho pedras cheias de energias negativas, mas precisamos aprender a desviar delas com a aplicação de virtudes boas. Sim, isso mesmo. E não existe mesmo. É como você disse, a oração tem ação na própria palavra. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que eu não vou saber falar com toda certeza se são com essas palavras, mas é que mais vale as mãos que fazem do que a boca que ora, né? Algo tipo isso, assim. E realmente, porque sem ação não adianta, a gente vai passar o tempo inteiro estudando, o tempo inteiro falando, repetidas vezes. Nós vemos grandes oradores, né, de várias crenças diferentes, em queda moral, né? E coisas importantes, né? Às vezes, quando falece, a gente descobre, né, que fez isso, que fez aquilo, que tinha, sei lá, 200 famílias, que tinha, né? Assim, coisas escabrosas. Então, assim, não resolve só o saber teórico, não. Isso nunca vai tirar a gente da nossa condição. E realmente não vai iluminar a Terra, só saber, né? Se fosse para ficar em contemplação, apenas pensando, nada seria construído, né? E depois ele vem aqui para a gente socorrer esse discípulo. Depois disso ele fala, fortalecemos os bons, né? Você já tinha falado, porque o desânimo paira sobre todos. Às vezes o que está fazendo alguma coisa, ele é tão apedrejado, né, de todos os lados. Claro, tem as questões internas, tem, né, todas essas dificuldades que a gente já comentou de nós mesmos, mas é tanta gente querendo que ele pare, desincentivando o que ele começou a fazer, que ele desanima também. Ele fala, ah, tá, então tá muito difícil, né? Então, toda vez que a gente vê alguém com uma ação boa, vamos incentivar, vamos elogiar. E se a gente não tiver nada de bom para falar também, não fala nada, né? Porque a minha avó é que tinha esse ditado. Ela falava, você não tem nada de bom para falar, fica calado. Você já está auxiliando se você ficar calado, né? Porque Aquele não adianta. quem muita ajuda não atrapalha. Exatamente. Aí, ó, a ação deve começar por nós. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É isso mesmo. Não tem outra fórmula, não existe mudança se você não está fazendo nada para ela acontecer, né? Aí ele fala, mais abaixo, ele fala dos maus, né? Que o espírito endurecido pode
fazer-se perverso, porque há uma diferença grande entre ser mal do que ser perverso, né? A perversão, ela é assim, um mal com elevada à 10ª potência e as consequências disso também são devastadoras para o entorno dessa pessoa, né? Então, com certeza, ela precisa da nossa ajuda. Os aflitos, abraçando fraternalmente a dor, né? Porque quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Toda dor que a gente sente e que a gente se revolta contra ela, ela se torna mesmo algo muito maior, né? Às vezes era uma formiga e ela se torna um elefante, uma fogueira de angústia. E dentro de uma fogueira de angústia, com tudo queimando, como que a pessoa sai dali, né? Como que ela vai ter condições e de que forma que ela vai abrandar, né? Acalmar-se primeiro para depois ter outra ação. É difícil. Quem está Então a gente precisa. na aflição, né, essa situação já é uma situação difícil, né, por si só. Quem está com dor, né, tem uma certa dificuldade às vezes, de escutar, de tentar entender, porque ela está focalizada naquele sentimento que ela está se sentindo, que ela está passando. Ela não está olhando para fora, né? Às vezes, assim, é só uma fase, e às vezes ela não consegue entender que às vezes é só uma fase, e colocar, às vezes, vamos falar assim, o foco na esperança que aquilo ali vai acabar. Ela coloca na dor. E aí aquilo lá, bola de neve. Exatamente. E aí o que eu achei muito bacana de toda essa lista, ele já finalizando a lista de que a gente precisa ter, né, amor, ele fala: auxiliemos as pessoas felizes. Por quê? A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A pessoa feliz, ela não deixa de ter, né? Mais uma vez, igual a gente falou antes, não deixa de ter as suas dificuldades no caminho. Mas às vezes, por ela estar desavisada, por ela estar distraída com a felicidade, com aqueles, né? Uma vida mais tranquila, aí na hora que vem uma dificuldade. Aí, isso é legal também colocar em assim, uma aspas, né? Que não é sempre que as coisas estão dando tudo certo, pessoal, pra vocês ficar com o pé atrás, não, tá? Vão ter as suas provas, claro, mas vamos viver felizes, tá? Pessoas felizes são melhores para todos mundo. Com certeza. E aí, eu acho que, como diz o outro, nós falamos muito, viu? Nós estamos aqui conversando. Quando ele fala lá na frente, né? Ele vem com outras questões, mas quando ele fala na frente, enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. O reino do Senhor, para que a gente entenda, né, como é, o que a gente precisa fazer para atender à vontade divina. Ele fala: sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Então, todos, sem exceção, o rico, o pobre, o ignorante, o sábio, o alegre, o triste, todos precisam da nossa compaixão fraternal, né? A gente só tem compaixão para aqueles que estão aos nossos olhos padecendo de alguma falta, e não é bem por aí, né? Todos nós precisamos. Verdade, o reino de Deus, ele está dentro da gente, né? A gente se colocar assim nos nossos corações, a gente ter paciência, a gente ter perseverança, ter resiliência, ter o perdão, o auto-perdão, né? Não se culpar tanto, porque, eu errei, claro, todo mundo erra, mas eu não preciso ficar me martirizando que, nossa, eu errei, né? Ser mais tolerante, né? Ter mais cuidado com o próximo. Então, assim, eu vejo que, assim, trazer o verdadeiro amor, né? Que o verdadeiro amor não traz o sofrimento. Então, isso é trazer o reino de Deus para nós, né?
vamos falar assim, para o mundo, né? Isso é inspiração também para que as pessoas consigam viver melhor. Não adianta nada a gente fazer, falar e não colocar em prática. Ou praticar só lá dentro do centro, né? Só lá dentro do nosso templo religioso. Isso não existe. Aí do lado de fora a gente comete todos os devaneios, os erros. Não, isso não faz sentido, É a gente né? A gente branco, precisa estar o tempo todo no mesmo caminho. Não tem como andar em dois caminhos ao mesmo tempo. é verdade. Bom, muito bom. Obrigada pela parceria de hoje. Fazia tempo que a gente não fazia live junto. É isso aí, pessoal. Espero aí que todos tenham gostado. Sintam à vontade para rever as lives para trás também, seguir, colocar em prática esses ensinamentos e vamos para frente aí, vamos nos evoluir, vamos ter o nosso apelo divino aí. Tá certo? Boa noite, Boa pessoal. noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Até.